Olá, alunos e alunas. Aqui, então, seria a segunda parte da aula síncrona 1 da unidade 1. Na unidade 1, são trabalhados os conteúdos de geometria espacial de posição, que são as noções primitivas de geometria, os postulados e teoremas, a determinação de um plano, a intersecção de planos, as posições relativas entre uma reta e um plano, as posições relativas de duas retas, no caso as coplanares e reversas, o paralelismo entre planos, as posições relativas entre dois planos, planos perpendiculares, ângulo entre duas retas ortogonais, projeção ortogonal sobre um plano, sobre um ponto, sobre uma figura geométrica, sobre uma reta e de segmento de reta, ângulos diedros, triedros e poliédricos, poliedros, que daí podem ser classificados, entre eles os poliedros convexos e côncavos, relação de Euler e os poliedros de Platão. E também são trabalhados na unidade 1 os conhecimentos de geometria espacial, no caso, os prismas, o prisma regular, secção de um prisma, paralelepípedos e romboedros, diagonais, que são a diagonal do cubo e do paralelepípedo retângulo, superfícies ou áreas de um prisma, o volume de um sólido e o princípio de Cavalieri, e o volume de um prisma, no caso de um paralelepípedo retângulo e do cubo. Sendo assim, na aula 1 da unidade 1, são trabalhados todos os conteúdos relativos à geometria espacial de posição. E na página 6 há o seguinte exemplo, em que são empregados os conhecimentos que são evidenciados até o mesmo. Sejam alfa e beta, dois planos, se um deles possui duas retas A e B concorrentes, ambas paralelas ao plano alfa, então o plano alfa e beta são paralelos. E aí tem uma imagem que pode ver a representação desses planos. O primeiro deles é o plano beta, e que contém, então, duas retas A e B, e tem um ponto que, no caso, seria a intersecção entre essas duas retas, que é o ponto O, como pode se ver na imagem, e que, por isso, então, essas duas retas são concorrentes. Pela determinação que tem no enunciado do problema, as duas retas, além de serem concorrentes, elas são paralelas ao plano alfa. Então, quer dizer que esses dois planos que estão sendo mencionados, eles são paralelos. Nos exemplos que constam na página 9, é solicitado que classifique em verdadeiro ou falso, justificando a resposta. Então, há três frases e nelas afirmações como fossem verdadeiras, né? Ditas que aquilo pode acontecer ou não. E aí se usa os conhecimentos ligados a postulados na geometria espacial. Na letra A, então, diz três pontos distintos, distintos quer dizer diferentes, determinam um plano. A resposta, então, que deve ser dita, que é falso, o que está dizendo, pois os pontos podem ser colineares. Esses pontos podem pertencer a uma mesma reta. Então, isso que difere pode não acontecer. Então, não pode dizer que toda a frase está falando algo verdadeiro. Está faltando informações, né? Letra B. Um ponto e uma reta determinam um único plano. O que quer dizer isso? Quer dizer que é falso, porque pode ocorrer o caso do ponto pertencer à reta. Então, isso, usando o postulado, um dos postulados, melhor dizendo, você pode verificar que não é verdadeiro. Na letra C, duas retas distintas, paralelas, são diferentes, mas são paralelas, e uma concorrente com as duas, ainda existe uma outra, determinam planos distintos.
A afirmação também é falsa, ou falso, né, o que está dizendo, pois a reta concorrente está contida no plano das paralelas. Então, não pode também se dizer, e tem esse trecho que faz com que toda a sentença seja do tipo falso. Aqui é apresentado, então, o exemplo que consta na página 10 e que tem uma imagem, então, de uma pirâmide de base ABCD, porque a base é um quadrado, então tem 4 vértices. E ainda tem um vértice V que está lá em cima representado. E pede, então, para indicar, na letra A, 3 planos distintos, ou seja, diferentes, que têm um único ponto em comum. Os planos aqui são as faces dessa pirâmide, que pode-se observar que são 4 faces triangulares e uma base, que é um quadrado, que se chama face quadrangular, né? Como seria uma das denominações que se usa para esse tipo de figura. Há, então, outras opções de resposta, mas uma delas seria você dizer, então, que a face ABV, VBC e ABCD são planos distintos, mas que têm um único ponto em comum, que no caso é a letra B, ou seja, o vértice denominado de letra B nessa pirâmide. Letra B, 4 planos distintos que têm um único ponto em comum. Aqui é preciso, então, reconhecer 4 faces que tenham entre si apenas um ponto, ou seja, um vértice em comum. Uma das respostas seria, então, indicar o triângulo AVB, o triângulo VBC ou BVC, CVD e AVD. Como pode-se observar, então, o vértice em comum, ou único ponto em comum, é a letra V, que representa o vértice V. Letra C, sendo O centro da base ABCD, o ponto de intersecção dos planos VAC e VBD seria o quê? Resposta é única, é uma reta, então, que pode ser reconhecida, chamada de VO. Letra D, a posição relativa de VO e de AB, ou segmento de reta, se assim quiser dizer, né? Se observar, então, as posições desses lados dessa figura, você vai verificar, então, que trata-se de retas reversas. Então, apesar de estar sendo mostrado lados, esses lados pertencem a retas, e essas retas são reversas. No que se refere aos exemplos apresentados na página 12, que tratam do conteúdo de diedro, são apresentados exemplos que afirmam informações. No exemplo 1, que diz: duas faces adjacentes de um cubo formam um diedro reto. O que quer dizer isso? As faces adjacentes são faces que têm um lado em comum, que une, então, essas duas faces. E se tratando, então, de um cubo, tem que ter, então, faces que tenham posições que formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Por isso, então, que essas duas faces formam um diedro reto. No segundo exemplo, que diz, num prisma triangular, duas faces laterais formam um diedro de 60 graus. Aqui não é mencionado que o prisma é reto, ele pode ser do tipo oblíquo, e aí então pode acontecer que duas faces laterais desse prisma, que vão ser retângulos, podem formar entre si um ângulo menor que 90 graus, que pode ser, nesse exemplo, então, como está se dizendo, um dos casos, ser 60 graus. O que diz respeito, então, ao exemplo que consta na página 12 da nota de aula, há, então, uma pirâmide do tipo quadrangular, que está representada por uma imagem e tem um enunciado com afirmações também relativas aos ângulos diedro,
ângulos triedros e ângulo tetraédrico ou poliédrico. Numa pirâmide quadrangular, como na figura a seguir, podemos identificar o diedro, e aí tem um dos possíveis exemplos que poderia ser dito, né, e reconhecido, que o determinado pelas faces laterais de aresta em comum. Então, aquelas que têm uma aresta entre as faces que são comuns a elas. E triedros, por exemplo, o de aresta BFG, que tem um vértice, então, B em comum, ou o vértice O, e também o ângulo tetraédrico OABCD, que é representado, então, pelas arestas A, B, C e D, e que também pode ser chamado de ângulo poliédrico. Na página 13, há um exemplo que se refere a uma pirâmide heptagonal. O que é isso? É uma pirâmide que tem 7 faces, que são triângulos, e uma base, que é um heptágono. E nela, então, podemos identificar que há 7 arestas laterais. Então, o N é igual a 7, porque arestas nos sólidos é representado por N. E forma, então, os ângulos, um tipo que pode ser classificado como ângulo poliédrico. Então, aqui há informações que vocês podem verificar que está afirmando que essa sentença é verdadeira. Aqui, nos exemplos que estão na página 15 da aula, é possível verificar que são apresentadas duas figuras e que é necessário, então, reconhecer o número de vértices, de arestas e de faces para, então, utilizar a fórmula da relação de Euler para dizer se o sólido geométrico é do tipo poliedro regular convexo. Na figura 1, analisando, trata-se então de um prisma regular de base triangular, que tem número de vértices igual a 6, número de arestas, que são os lados, 9, e o número de faces, que são 5, porque são 2 faces triangulares e 3 faces quadrangulares ou retangulares. A relação de Euler permite, então, que, por meio da fórmula, se verifique se trata ou não de um sólido euleriano ou um poliedro regular convexo. V é 6 menos A, que é 9, mais F, que é 5, nesse exemplo 1. E aí, resolvendo, a gente obtém mais 2, que é o mesmo resultado, então, que há na fórmula da relação de Euler. Sim, então, é um poliedro do tipo também, que pode, assim, ser classificado como euleriano. No exemplo 2, há uma figura que trata-se, então, de um prisma regular de base pentagonal, porque a base é um pentágono. O número de vértices é 10, o número de arestas é 15 e o número de faces é 7 ao todo. Aplicando, então, essas informações na relação de Euler, é possível verificar que se obtém, então, o mesmo resultado que da fórmula, o que trata-se, então, de um poliedro. No que diz respeito à página 18, há 2 exemplos que apresentam, então, informações relativas ao conhecimento de poliedro de Platão. É para identificar se é ou não, mas aqui está sendo afirmado que é na número 1 e já na figura 2 é um exemplo de figura que não é. No exemplo 1, diz que o prisma quadrangular da figura é um poliedro de Platão, pois aí é utilizada as condições da definição, porque todas as faces são quadriláteros. As arestas, então, é n igual a 4 de cada uma das faces. Todos os ângulos são triédricos, então é verificado os lados, né, que seriam as arestas, que permite classificar como ângulos triédricos, e é chamado de m igual a 3.
Sendo V igual a 8, F igual a 6 e A igual a 12, temos que são o número de vértices, faces e arestas, e que se utiliza na fórmula da relação de Euler. É possível, então, calcular e obter uma resposta que é igual a 2, que é a mesma que consta na fórmula da relação de Euler. Então, esse poliedro do exemplo 1 é um poliedro do tipo de Platão. No exemplo 2, é afirmado, então, já está dizendo que um prisma triangular não é um poliedro de Platão, pois 2 faces são triangulares e 3 faces são quadrangulares. Então, não precisa nem verificar o restante das condições, porque só por isso, por serem faces diferentes, não é permitido, então, classificar como sendo um poliedro de Platão. A partir da aula 2, apenas irei falar informações principais sobre a resolução de cada um dos exemplos, porque o processo de resolução já está registrado de forma detalhada no slide lá na nota de aula. Então, não há necessidade de ficar lendo as informações, mas sim que vocês compreendam, por meio do que eu vou explicitar, o que foi feito nesse processo para resultar na resposta ou na solução que era esperada para cada questão. No exemplo que consta, então, na página 8, que seria o número 1, né, o primeiro deles, diz que era para calcular a medida da aresta de um cubo cuja medida da diagonal excede em raiz de 2 centímetros a medida da diagonal da base. Aqui trata-se de um cubo e que foi fornecida uma informação ou um valor que é uma raiz quadrada de 2, um valor numérico, e também a medida de comprimento, que é centímetros, porque é cm que diz no enunciado. Diz que a medida da diagonal, a diagonal é a medida do segmento de reta que atravessa um vértice ao seu oposto dentro do cubo. Então, na verdade, no cubo tem várias posições da diagonal. Mas aqui nessa figura que está representada, é possível ver que a diagonal está representada pelo segmento ou medida, né, D, minúsculo. Então, nós vamos levar em consideração isso ao resolver o problema. Está dizendo que excede que ultrapassou, né, que tem um valor a mais, que não é a medida da diagonal da base. Então, eu tenho que usar essa informação para resolver. Para, então, encontrar qual é a medida da aresta desse cubo, que são as medidas dos lados, né, dessa figura. Então, na etapa 1, é preciso verificar, então, que D minúsculo é a medida da diagonal do cubo e F, que também está representado na base, é a medida da diagonal da base. E aí nós temos, por meio disso, a seguinte fórmula, que D é igual a F mais a raiz de 2, porque passou, né, excedeu. E aí, fazendo substituição, isolando, né, as incógnitas, a gente tem D menos F igual a raiz de 2. Além disso, a gente tem como etapa 2 a necessidade, né, porque tanto a diagonal da base como a diagonal do cubo são originárias da aplicação do teorema de Pitágoras. E aí, analisando esse cubo, a gente aplica o teorema de Pitágoras em relação ao triângulo ABD, que pode ser verificado, então, na figura representada. O que permite, então, representar por meio da fórmula do teorema que f ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, f pode ser indicado como igual a A raiz de 2. Além disso, o cubo tem uma medida D minúscula, que é a diagonal do cubo, que vem da fórmula A raiz de 3, que é também originária de um teorema de Pitágoras e aqui não foi demonstrado. A partir, então, dessas 3 etapas, é possível fazer a substituição
na fórmula inicial, na etapa 1, que é D menos F igual a raiz de 2. Fazendo substituição dessas formas da etapa 2 e 3, que a gente conseguiu, a gente consegue que a aresta é igual a raiz de 6 mais 2, ou ainda 2 mais raiz de 6 centímetros. Aí, por ter... Aqui, nesse exemplo, e que foi retirado da página 8 da aula 2, é possível verificar que é representada a resolução de um problema que envolve, então, um prisma hexagonal regular, que está representado na figura e também na forma planificada para uma melhor visualização, até porque pede na questão que calcule a área total da superfície desse prisma, do tipo, então, prisma hexagonal regular, que está representado abaixo. E aí, o que é preciso, então, na área total? É preciso, então, calcular todas as áreas das figuras que compõem esse sólido. O que é possível verificar que tem duas faces que são hexagonais, e para formar as faces laterais temos então 6 retângulos. O que é indicado então utilizar a fórmula para calcular a área de uma figura do tipo hexágono regular, que é a área da base igual a 3 ao quadrado raiz de 3 meios. Nessa fórmula, que é da área de uma figura plana desse tipo, substitui-se então o valor da aresta da base e aí então se obtém a área de um dos hexágonos. Só que são 2 na resolução. Então depois, como vocês podem ver na última etapa da resolução, que é multiplicado por 2 esse resultado que utilizou então essa fórmula da área da base, que é um hexágono. E as faces que compõem a parte lateral desse prisma são retângulos. Então, se calcula a área do retângulo, que é a aresta vezes a altura desse prisma. E aí, depois que usar essa fórmula do retângulo, tu vai fazer vezes 6, porque são 6 retângulos. O que também pode ser verificado na última etapa aqui da resolução. E no final ainda, depois de se ter obtido, então, a resposta 6AH mais 6A ao quadrado vezes raiz de 3, porque não tinha o valor da aresta, apenas está sendo demonstrada a fórmula, foi colocado a forma fatorada desse polinômio, que está na última linha, que a área total é igual a 3A vezes, entre parênteses, 2H mais A raiz de 3 unidades de área. Então, aqui foi só demonstrada a figura utilizando, então, as representações das arestas da base e da altura, que da aresta da base foi chamada de A, e as arestas laterais, que são alturas, foram chamadas de H. E aí, então, isso se utilizou na fórmula, não foi utilizado números, e não é possível também obter uma medida de superfície. Apenas se indica-se, então, como unidades de área, porque não havia valores numéricos para serem calculados, e sim ser demonstrada apenas a fórmula para o cálculo de área, que é a área total, ou seja, a superfície desse prisma do tipo hexagonal regular. No que diz respeito ao exemplo que consta na página 9, ele é um exemplo diferenciado, porque trata-se de um prisma do tipo oblíquo, porque as arestas laterais estão inclinadas, e aí então o modo de proceder e as informações vão ser outras, embora que algumas sejam semelhantes. Diz assim no enunciado: calcular a área total da superfície do prisma oblíquo de base quadrada. Então, já está afirmando que a base é um quadrado, representado ao lado, sabendo que as faces laterais são congruentes. Ou seja, quando diz essa palavra congruentes, quer dizer que elas são iguais, essas faces.
E aí, claro que eu quero saber a área total, eu tenho que fazer por partes. No primeiro momento, eu vou calcular a área da base, que é um quadrado, como diz na afirmação da questão. Então, a área da base, a base, é igual a 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Mas, além disso, eu tenho que calcular a área lateral. E aí, no segundo momento, eu vou ter que identificar que tem uma altura que eu não sei e eu preciso para resolver esse problema. Sei que a figura indica que o ângulo, ou seja, a inclinação dessa aresta lateral é 60 graus. E pela figura também é possível identificar que a aresta lateral é 30 centímetros. E aí, com essas informações, aplica-se então o seno, que é 100 de 60 graus, que é igual a h sobre 30. E aí eu utilizo o valor do seno de 60 graus, lá das razões trigonométricas, fazendo então a razão entre essas formações que eu tenho, eu obtenho que a altura é igual a 15 raiz de 3. E aí com isso eu posso calcular a área lateral, que são 4, então, figuras, que são 4 paralelogramos, porque as figuras estão inclinadas. E aí a gente consegue, então, resolver que a área lateral é igual a 600 raiz de 3. Assim, a área total é preciso, então, proceder da seguinte forma. É a área lateral que eu tenho que ter a resposta para somar, adicionar, a 2 vezes a área da base. Por quê? Porque eu tenho duas bases. Uma que está embaixo e outra que está em cima. E que são iguais. Então, a área lateral mais 2 vezes o valor da área da base é igual a 200 vezes 1 mais 3 raiz de 3. Por quê? Porque foi feito um procedimento para apresentar na forma fatorada, porque é o mais indicado, né, em termos para depois, se fosse usada essa figura em outra resolução, poder simplificar os valores. E obtemos, então, a medida de superfície, que é cm, que é a abreviatura ou símbolo de centímetros, mas se eleva ao quadrado, então tem o 2 lá no expoente. Aqui pode ser visualizado o primeiro exemplo que está na página 11 da aula 2 e que diz o seguinte: deseja-se cimentar um quintal quadrado com lados medindo 8 metros, com 4 centímetros de espessura de massa de cimento. Calcular o volume necessário de massa para revestir essa área. Então, o quintal tem forma quadrangular. Então, tem lados iguais, que são 8. Então, aí já dá para entender que o comprimento desse quintal é 8 e a largura dele também é 8. Que são duas informações que é preciso para se calcular o volume. E como a espessura é dita que vai ser feita de massa de cimento, é como se fosse revestir, cimentar todo ele. E aí, então, seria a altura dessa figura, que é como se fosse um paralelepípedo, né? Aí, então, o que a gente vai fazer? Vai calcular o volume, porque a gente precisa do comprimento, da largura e da altura. Eu vou fazer 8 metros vezes 8 metros, só que 4 centímetros não está na mesma medida que da largura e do comprimento. Então, eu vou dividir 4 centímetros por 100, o que eu vou obter, então, 4 centésimos. Com essa medida, todas elas, na verdade, estando, né, em metros, basta eu multiplicar, que isso seria a forma do volume, que está representado na última resolução aqui do problema. E, por fim, então, a multiplicação resulta em 2 inteiros e 56 centésimos de metro cúbico. Então, a abreviatura de metro, que é a medida de volume, é m elevado na terceira, que é necessário de massa de cimento para revestir, então, esse quintal. Já no exemplo 2, que está na página 11,
da aula 2, pode ser observado que é solicitado o cálculo do volume de ar que está contido em um galpão que tem a forma do prisma representado ao lado. Então, do lado direito é possível verificar que foi fornecido nesse enunciado a imagem do que seria o galpão com as medidas das suas dimensões. Mas, claro que para calcular o volume, utilizando as informações que a gente tem disponível para volume, não é possível se proceder de forma imediata. É preciso dividir essa figura, ou seja, esse galpão em duas partes. Então, a gente vai fazer a decomposição dessa figura em duas, de forma que a gente obtenha, então, prismas que nos permitam calcular o volume de cada um deles, ou seja, das partes desse galpão. Então, uma das partes que está representada da parte esquerda aqui do slide pode ser visualizada da seguinte forma. Tem um chão e que tem a largura indicada como 4 metros e comprimento 5 metros. E a altura, então, das paredes seria 3 metros. Então, nós temos o chão e mais as faces laterais, que são as paredes desse galpão. Mais ao centro desse slide é possível, então, observar que foi representada a parte do teto, em que a gente teria o forro, que seria um retângulo de 4 metros de largura por 5 metros de comprimento, e ainda teria uma altura, que seria desse forro até lá, a linha, né, superior do teto, que seria 1 metro. Então, a gente tem aqui um prisma triangular. Embora que esteja representado de uma forma distinta do comum que é apresentado nos livros didáticos, a base dessa figura é triangular, porque na verdade é a parte lateral do teto que permite então classificá-la como um prisma reto de base triangular. Então, vamos proceder da seguinte forma. Primeiramente, vamos calcular o volume do paralelepípedo reto retângulo, que é o chão mais as paredes desse galpão, e se faz da seguinte forma: V1 igual a área da base vezes a altura. A área da base é a largura, 4 metros, vezes o comprimento, 5 metros, o que resulta em 4 vezes 5, 20 metros quadrados, vezes a altura, que é 3 metros, então 20 vezes 3, 60 metros cúbicos. Aí ainda é preciso se calcular o volume da parte do teto, que é do prisma reto de base triangular. Então, V2 é igual à área da base. A base aqui é a base do galpão, e que seria a base da parte do teto, que é 1 metro por 4, e vezes a altura que aqui está representada como comprimento, mas seria a altura do prisma, que é 5 metros. A área da base é a área do triângulo, então base vezes a altura dividido por 2. Então, 4 metros vezes 1 metro são 4 metros quadrados, dividido por 2, 2 metros quadrados, vezes 5 metros, que é a altura do prisma. Com isso, 2 vezes 5 é igual a 10 metros cúbicos, o que seria o V2. Por fim, para obter então a solução desse problema, é preciso somar então V1 mais V2, que é 60 mais 10, o que resulta em 70 metros cúbicos. E para finalizar a apresentação da parte 2, que é constituinte da aula síncrona 1 da unidade 1, eu apresento as referências que utilizei para elaborar as notas de aula e também para obter exemplos que contribuam para a formação de vocês como professor de matemática e de que forma vocês adquiram conhecimentos básicos para poder ministrar aulas que tratem desses conteúdos. Claro que vocês podem usar outras referências, inclusive em livros que são disponibilizados pelo governo
nas escolas de ensino médio, que tem exemplos diferenciados e que são aplicados esses conhecimentos estudados até aqui. A parte 3 ainda vai ser disponibilizada, é uma parte que tratará apenas das sólidos, que são as pirâmides, e eu digo para vocês até aqui então que é possível depreender que para se empregar conhecimentos geométricos envolve desde a análise de uma figura, seja ela na forma, né, que a gente visualiza, a partir da planificação dela, se for necessário, ou das representações dos entes geométricos de posição, seja o ponto, a reta ou o plano, sob diferentes formas, e a partir disso então usar os conhecimentos, que é os elementos, as propriedades, as classificações, algumas fórmulas e aquelas que são ligadas à medida de comprimento, de largura, altura, áreas, diagonais e volume. Então é preciso assim reconhecer quando se utiliza determinado conhecimento e determinado tipo de medida que deve ser indicado preferencialmente por símbolos, que são as abreviaturas dessas medidas. Um abração e até a próxima.